Olá, mais uma vez. Estamos aqui para falar sobre mais uma mulher da Bíblia e a história de hoje é sobre Batseba. A história de Batseba é uma história conhecida. Quantos nunca ouviram ou nunca leram sobre o adultério de Davi com ela? Mas a história de Batseba nos mostra que Deus é misericordioso, perdoador e que Ele é capaz de transformar uma vida de pecado e de erro em uma vida vitoriosa, através do arrependimento sincero. Como todos sabem, Davi, ao invés de ir para a guerra com seus soldados, estava no terraço do palácio, olhando a cidade, quando avistou Batseba se banhando no terraço de sua casa. E ele se encantou por ela, se deixou seduzir por ela e a chamou ao palácio, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um dos seus soldados mais fiéis e leais. E ele dormiu com ela, e nós podemos acreditar que não tenha sido apenas uma noite, mas que tenha sido um caso que durou algum tempo. E quando ela fica grávida, então ele tenta disfarçar o seu erro, o seu pecado, chamando Urias para voltar para casa e dormir com ela, e assim o filho, todos pensariam que seria dele. Mas Urias era um homem fiel aos seus soldados, e ele se recusou a ir para casa descansar e dormir com a sua mulher, ao invés de ir para a batalha, sabendo que os seus soldados estavam na batalha. E esse primeiro plano de Davi então não dá certo. Então ele manda uma carta pelo próprio Urias ao comandante do exército Joabe, pedindo para que ele seja colocado na frente da batalha mais sangrenta, para que ele morresse. E então esse segundo plano dá certo. Urias morre e Davi então acolhe Batseba no seu palácio e a toma por sua esposa. Passado algum tempo, o profeta Natã teve a revelação de Deus de todo aquele pecado que estava sendo encoberto por mais e mais erros. E então Natã repreende Davi e a justiça de Deus vem. Naquela cultura, a mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Mas Davi intercede por Batseba e Deus perdoa o pecado deles. Porém, como consequência, o filho que ela esperava morre. E Davi então consola a sua esposa e ela fica grávida novamente. E um dos seus filhos mais importantes é o Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Isso mostra que Deus realmente perdoou o pecado deles, que eles se arrependeram verdadeiramente. E Deus muda então a história de Batseba. De uma mulher adúltera, Deus a transforma em uma rainha mãe. Ela esteve ao lado de Davi até a sua morte. E Salomão, quando começou a reinar, ela estava juntamente com ele no seu reinado, como uma conselheira. Quando nós lemos Provérbios 31, nós vemos que Salomão escreveu sobre os conselhos e sobre os ensinamentos que a sua mãe lhe passou. Foi Batseba que projetou na mente de Salomão a mulher ideal de Provérbios 31. Então quero dizer para você, quem sabe você tenha na sua vida um passado que possa te envergonhar. Uma história de adultério, uma história de impureza, uma história de prostituição, uma história de lascívia, eu não sei. Talvez você tenha um passado do qual você não se orgulhe. Mas eu quero te dizer que se você se arrepender profundamente, Deus, Ele é misericordioso e amoroso o suficiente para perdoar o teu pecado e mudar a história da tua vida, te fazer uma mulher honrada, assim como Ele fez com Batseba. Bom dia. Deus abençoe você.